aqui no stand da Vivax TV, no Expo Empreendedor, diretamente com a Camila, que é palestrante, que é mãe, que é mentora, que é tudo e mais um pouco, tal qual um bom bombril. Mil e uma utilidades, é isso mesmo. Exatamente. Camila, me conta mais sobre você, sobre sua trajetória e sobre as suas empresas. Então, hoje eu atuo em algumas empresas como palestrante, principalmente da NR1, né, que é uma nova norma sobre saúde mental. Tenho meu Instagram, sou influenciadora, sou mentora de muitas mulheres e terapeuta e mãe, né, porque maternidade tem que contar, né? E eu tive uma trajetória de vida bem interessante no sentido de cura, sabe? Eu passei por diversos relacionamentos abusivos, eu passei por chefes abusivos, eu passei por familiares abusivos, eu passei por um relacionamento amoroso abusivo e eu vivia rodando em círculos, sabe? Sem sair do lugar. E tudo que eu fazia, eu via que as pessoas ganhavam muito dinheiro e eu sempre saía com uma mão atrás e uma mão na frente. E eu estava num projeto de desenvolvimento humano, numa escola. E de repente Deus me deu um dom de ser mãe, que eu não era uma coisa assim que estava nos meus planejamentos naquele momento, mas que aconteceu. E com a maternidade me veio muito assim, nosso cérebro ele trabalha por comparação. O que eu tinha olhando para minha filha, né? Eu olhava para aquele serzinho puro, aquele serzinho que só de olhar tinha tanto amor, e eu olhava para o caos que estava a minha vida. E eu falava, gente, tem alguma coisa muito errada acontecendo, não sei o que é. E aí eu fui em busca da minha cura, eu fui tentar descobrir os meus porquês. Tipo, por que isso aconteceu comigo? O que eu tô fazendo aqui? Né? Por que é isso? Por que é aquilo? Sabe aqueles porquês, né? Que são peças do nosso quebra-cabeça que a gente nunca consegue encaixar? Só que eu sou meio hiperativa. E aí eu não queria ficar 5, 10 anos fazendo terapia para encontrar as minhas respostas. Então o que eu fiz? Eu fui fazer curso de terapia. Né? Fui virar terapeuta. Mas era o intuito de me curar. E em poucos meses a minha vida deu uma virada assim, tão grande, que me deu um clique. Né? Foi uma virada de chave que eu falei, eu preciso mostrar para as mulheres que existe uma luz no fim do túnel. E que elas não precisam chegar ali para entender que elas podem se resgatar, que elas podem se amar, que elas podem se colocar em primeiro lugar, que elas podem prosperar e que elas podem ter a vida dos sonhos e tudo isso pode ser leve, não precisa ser aquela bagagem, não precisa ser aquele peso. E aí foi que eu virei terapeuta. Então, a minha dor, né, de um relacionamento abusivo que eu tive, acabou fazendo eu encontrar o meu propósito de vida. E hoje eu guio muitas mulheres, né, principalmente no propósito divino, né, de Deus, de conectar elas com Deus para que elas possam prosperar na vida delas e ter um propósito. Com certeza. Então, qual dica você daria para uma mulher que está começando agora? Para ela nunca esquecer que ela não está sozinha. Porque muitas vezes, ainda mais nesse caminho de empreendedorismo, a gente se sente solitária. E a gente quer... É fácil quando a gente trabalha, por exemplo, com outras pessoas, que você pode consultar, que você pode tirar uma dúvida, que você pode, não, eu vou por aqui, eu vou por ali, né? Ou às vezes você não precisar assumir essa responsabilidade porque tem um chefe, por exemplo. Então, o empreendedorismo ele não é fácil, mas ele é um caminho maravilhoso. Então, o que eu digo é, você não está sozinha. Só que você tem que voltar a se conectar com a sua alma e com Deus que existe dentro de você. Porque Deus, ele está dentro de cada uma de nós. E muitas vezes a gente vai na igreja, a gente tem a crença que a gente tem religiosa, só que a gente deixou de acreditar em Deus inconscientemente. Por quê? No inconsciente das mulheres, diante dos atendimentos que milhares de atendimentos que eu já fiz, eu vi essa crença, se Deus existisse eu não tinha sofrido tanto. Se Deus existisse eu não tinha passado pelo que eu passei. Então elas até vão nos lugares religiosos, mas inconscientemente elas deixaram de acreditar. Então o que eu ia falar, ajoelha seu joelhinho no chão, sabe? Faz sua oração, mas é você com Deus. E se conecta com Ele, e tudo que você for fazer, pergunte pra Ele, porque você vai ter respostas. Tudo que eu faço, eu peço sinais, sabe? E eu peço sinais com clareza, pra que, seja estampada na minha cara, vai pra direita e não pra esquerda, sabe? Porque aí você começa a se sentir em unidade com Deus e as coisas começam a fluir de uma leveza muito grande. Com certeza. Tem uma frase que eu escutei há um tempo atrás e faz muito sentido. É que Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Ai, que lindo! Então, eu acho que depois que você aprende essa frase e coloca ela em prática, faz toda a diferença. E pensando em propósito, qual o seu propósito de estar aqui no Expo Empreendedor? De levar a mensagem ao mundo, sabe? Que as pessoas elas precisam encontrar a chave para a prosperidade financeira. E a chave está dentro delas. Então, quando elas começam a entrar para o caminho por dentro, começam a descobrir o que trava a vida delas, curar de traumas, curar de crenças limitantes, encontrar Deus dentro delas, a vida flui assim,
Sabe aquele negócio de você estar no lugar certo, na hora certa, com as pessoas certas, e as coisas simplesmente acontecem? E é leve, Muito. e pode ser leve, desde que você primeiro comece a se olhar e se colocar em primeiro lugar. Com certeza. Camila, passa pra gente as suas redes sociais pra gente te seguir. Ah, isso mesmo. @Camila Molina OFC, de oficial. Perfeito. Muito obrigada, Camila, por estar aqui hoje com a gente. Obrigada, Muito obrigada a vocês que estão assistindo a gente diretamente da Rede Vivax TV.